Pronto, irmãos, graça e paz, né? Mais uma vez. Hoje nós vamos continuar com o estudo da palavra de Deus. O tema hoje que nós vamos falar é sobre a comunidade de Jerusalém. Ou, nós podemos assim dizer, como viviam os cristãos, né? Como nós já vimos aí em Atos, capítulo 2, versos de 42 ao 47, esse texto da palavra de Deus, ele nos mostra alguns detalhes muito importantes do modo de vida que tinha a igreja cristã do primeiro século. Então a gente vai fazendo a leitura aqui do nosso estudo e acompanhando esse texto. Ele diz assim: os primeiros cristãos formavam uma comunidade estreitamente unida em Jerusalém após o dia de Pentecostes. Esperavam que Cristo voltasse muito em breve. Os cristãos de Jerusalém repartiam todos os seus bens, muitos vendiam suas propriedades e davam à igreja o produto da venda, a qual distribuía esses recursos entre o grupo. Os cristãos de Jerusalém ainda iam ao templo para orar, mas começavam a partilhar a ceia do Senhor em seus próprios lares. Esta refeição simbólica trazia-lhes à mente uma nova aliança com Deus, a qual Jesus havia feito sacrificando o seu próprio corpo e sangue. Deus operava milagres e cura por intermédio desses primeiros cristãos. Pessoas enfermas reuniam-se no templo, de sorte que os apóstolos pudessem tocá-las em seu caminho para a oração. Um exemplo desses é o que nós vemos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a cura de um coxo que estava à porta formosa do templo, e quando Pedro vinha para a oração, ele ali pediu prata, e Pedro pediu alguma esmola, alguma ajuda, e ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo. Se levanta e anda. Então veja bem, nessa primeira parte da nossa leitura, nós encontramos algumas características do comportamento da igreja primitiva. Características estas, meus irmãos, que são as mesmas que devem ser nutridas pela igreja de hoje. Primeiro, eles eram uma comunidade unida. A igreja do Senhor era uma igreja unida. O versículo 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações, Então eles eram unidos doutrinariamente, todos tinham uma maneira cristã de pensar que estava de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Isso quer dizer que aquela igreja, ela evitava divergências, conflitos doutrinários dentro dela, porque era uma igreja que estava com o coração aberto para receber ali a doutrina dos apóstolos e se basearem nos princípios da palavra de Deus. Quando a igreja ela não é unida doutrinariamente, a igreja se enfraquece. A desunião ela causa doença espiritual no corpo de Cristo e produz a derrota da igreja. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a igreja precisa ser uma no pensamento e no coração. E essa igreja aqui, do capítulo 2 do livro de Atos, era uma igreja que era única, era unida no pensamento e no coração. A Bíblia diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Essa comunhão se refere à comunhão com o Senhor e à comunhão deles uns com os outros. Se refere a uma vida de fraternidade, de amor, de paz que havia na convivência entre eles. Nós cristãos devemos aprender que uma das bases fundamentais do cristianismo é a comunhão, a perseverança na palavra de Deus. Em segundo lugar, vem aqui
a comunhão. Nós devemos nos empenharmos por uma vida tranquila, por uma vida de paz, por uma vida que nós possamos viver em conforto social, fraterno e espiritual e permitir que os outros também vivam essa vida de conforto espiritual. Porque quando nós não vivemos em paz, nós tiramos a paz de outras pessoas, né? E o conflito na nossa vida nos tira da comunhão com Deus, ele nos impede de desfrutarmos da santidade de Deus, do prazer da presença do Senhor em nós e prejudica também que outros vivam essa vida de comunhão na santidade de Deus. Então, aqueles irmãos, eles tinham consciência disso. E nós precisamos, como cristãos, produzirmos em nós, pedirmos a Deus que a cada dia o Espírito Santo nos dê consciência da importância que há a comunhão. Onde existe a comunhão, existe uma manifestação poderosa da vida e do poder de Deus. O Salmo 144, que é um salmozinho pequeno, que eu queria ler para vocês, ele fala do valor dessa comunhão, né? Você pode procurar aí. Não é o 144, eu me enganei aqui com o termo, mas é aquele que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hein? É o 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olhe esse versículo 3, ligado ao versículo de número 1. Ele diz que é bom e agradável, versículo 1, viverem unidos os irmãos. E no versículo 2 diz que é como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Esse óleo é a unção, representa a presença do Espírito Santo. Então a união traz a presença do Espírito Santo para a igreja. E o Espírito Santo vem para operar o quê? No versículo de número 3 diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, a igreja que se mantém numa vida de comunhão, ela é uma igreja cheia das bênçãos de Deus. Ela é uma igreja cheia da vida de Deus. E essa vida, meus irmãos, tanto é a vida espiritual, a salvação, a obra de Deus está transformando pessoas a cada dia, como é também a vida física, uma vida com mais saúde, uma vida com mais paz, uma vida com mais tranquilidade, com mais equilíbrio psicológico, emocional, uma vida com mais qualidade de vida, porque a comunhão com Deus, ela traz uma paz interior, traz um bem-estar para a nossa vida sentimental, para a nossa vida emocional também, né? Então, veja que há a comunhão, a paz, que deve ser uma paz que tem que estar presente do nosso interior, primeiramente, porque se você não tiver paz dentro de você, se a sua comunhão com Deus não estiver gerando essa paz, você não vai conseguir ter paz onde você está. Então essa paz precisa ser primeiramente nos nossos pensamentos, nos nossos corações, a nossa alma dentro de nós. Depois essa paz ela vai ocupar espaço no lar, na família, no lugar onde nós vivemos. E depois essa paz ela vai ocupar lugar também na igreja, né? Nós não somos cristãos só porque nós estamos aqui na igreja. Nós somos cristãos porque nós fomos transformados pela experiência da salvação, pela obra de Jesus Cristo em nossas vidas. E essa obra de Jesus Cristo em nossas vidas, ela está presente em nós aonde nós estivermos. Ela não vai se manifestar só na igreja, durante esse tempo que nós estamos aqui, para nós sermos cristãos somente aqui. Ela é permanente em nós. Então nós temos que tomar consciência disso, para que nós possamos
controlar as nossas atitudes, trabalharmos as nossas atitudes, para que nós possamos viver uma vida cristã digna da vocação a qual fomos chamados.